Boa tarde. Para assinalar os 35 anos das aldeias SOS Cabo Verde, foi lançada em março de 2019 a campanha de responsabilização parental. Passados esse tempo, portanto 2 anos e 3 meses, queremos perceber o que é que mudou em Cabo Verde em termos de responsabilização parental. Por isso, nós convidamos para estar aqui conosco Anderson Santos. Ele é que é responsável do Programa Nacional de Responsabilização Parental das aldeias SOS Cabo Verde e também é o responsável, no caso, o Coordenador Nacional de Advocacy, Proteção e da Infância, também das aldeias SOS Cabo Verde. Cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde. Nós agradecemos por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Para nós debruçarmos um pouco sobre esta campanha de responsabilização parental em curso desde 2019, o que é que mudou até agora, e também para nós entendermos que propostas que a SOS tem também para melhorar as condições das famílias e também das nossas crianças. Primeiramente, agradeço também essa oportunidade de explicar a campanha e a dinâmica à volta da questão da responsabilização parental. Na verdade, a campanha integra-se dentro de uma estratégia a nível nacional. Isso vamos ver daqui a pouco. Deixe-me só alertar os nossos telespectadores também que nos acompanham, que podem participar deste programa. É só ligar para 594 9714, 594 9714. Também na nossa página no Facebook é só procurar Sociedade Aberta, deixar os seus comentários e também as suas questões. Este programa é transmitido na rede social Facebook através de rtc.cabo Verde. É procurar e pode assistir-nos em direto nas redes sociais e através da TCV Internacional. Agora sim, pode nos explicar o que é que mudou de 2019 até agora com esta campanha e esta campanha está inserida em quê? Como dizia, a campanha insere-se dentro de uma estratégia global de advocacy a nível nacional, em que observamos uma degradação da estrutura familiar que tem implicância diretamente nos cuidados parentais. E isso nos levou a convidar e a convocar algumas entidades e personalidades para apresentar algumas propostas, dados nacionais, que não são animadores, que a maior parte dos cuidados parentais recai sobre as mães e também partilhado um pouco com as avós e os pais um pouco ausente dos cuidados parentais. Levamos a conhecer as entidades e do encontro intitulado Ideias com Café surgiu algumas recomendações. A ideia inicial era a iniciativa legislativa, porque o que percebemos também que não existia ou não existe mecanismo jurídico para responsabilizar os pais por incumprimentos da questão de responsabilização da responsabilidade parental. E as recomendações saídas do encontro é que, para além da proposta legislativa, que tem sim essa necessidade, há também a necessidade de uma campanha de sensibilização nacional, tanto dos pais, também dos novos pais, para alertar sobre essas responsabilidades, mas também para as entidades responsáveis e autoridades sobre a questão da importância do cuidado parental e da sua implicância no bem-estar e no desenvolvimento da criança, mas também alertando as entidades e convocando para a reflexão sobre a necessidade legislativa referente à responsabilização parental. Uhum. Já tínhamos falado disso em março de 2019, a televisão de Cabo Verde e o programa Sociedade Aberta falou diretamente sobre a responsabilidade parental. Agora estamos a olhar para esse tempo todo para ver o que é que mudou de lá para cá. Como é que vê as mudanças? Primeiro, o que mudou é a necessidade e também o próprio olhar das pessoas sobre essa questão. É uma problemática que sempre existiu, mas nunca entrou no consenso, nas conversas nacionais e até das autoridades nacionais. Lançamos a campanha 2019 e desde 2019 até agora, em 2019 aproveitamos o aniversário das aldeias infantis SOS, de 35 anos, lançamos várias dinâmicas referentes à responsabilização parental. Uma delas foi a Conferência Internacional sobre Cuidados Alternativos,
que também vem em concomitância a própria questão da irresponsabilidade. No caso das crianças, dos filhos, perder os cuidados parentais, qual é a opção? Então, os cuidados alternativos, de acordo com as diretrizes das Nações Unidas, mostram-nos algumas opções. E na nossa legislação, o que constatamos é que tinha alguma diferença na interpretação. Algumas pessoas achavam que a questão de cuidados alternativos passaria por uma questão hierárquica, ou seja, perde-se os cuidados alternativos, depois tem-se a opção de uma família de acolhimento, não surtindo efeito essa opção, passaria a um cuidado institucional e posteriormente pensaria a uma adoção nacional, tanto uma adoção internacional. E os cuidados alternativos traz dois princípios que nos mostram que isso não é a melhor opção de aplicação e de interpretação, mas sim o princípio da adequação e da necessidade. Ou seja, qual é a necessidade e qual é a adequação? Qual é a alternativa que melhor se adequa à situação em concreto? Então fizemos uma conferência internacional onde participou os países de língua oficial portuguesa, com forte engajamento da Unicef e também do Ministério da Família e Inclusão Social, também com a parceria da Assembleia Nacional, onde trazemos a debate essas questões. E várias outras dinâmicas e também a questão do próprio projeto de lei, onde formamos uma equipa que tem vindo a trabalhar nesse projeto de lei que parece que esse ano podemos dar, sim, a entrada nesse projeto de lei na Assembleia Nacional. Algumas pessoas poderão não saber o que é isso de responsabilidade parental. À luz das convenções internacionais e propriamente da nossa legislação, o que é isso? Na verdade, as aldeias infantis SOS têm uma posição bem clara relativamente a isso. Apesar que a Convenção, a Carta Africana e a própria legislação, hoje atualmente em Portugal, traz essa questão do conceito de responsabilidade parental propriamente dito, as aldeias infantis SOS têm uma posição bem clara quanto a isso. A responsabilidade parental, na verdade, deriva propriamente dos direitos das crianças. E a responsabilidade, na verdade, sim, é uma forma de consolidação desses direitos. Porque o que entendemos é que o pai não tem nenhum poder sobre a criança. E na nossa legislação você encontra o nome iuris, poder paternal, que carrega em si esse caráter patriarcal que ainda vivemos na nossa sociedade. Então, a nossa interpretação relativamente às responsabilidades parentais é, sim, um poder-dever dos pais, ou seja, uma obrigação que, sim, correlata aos próprios direitos das crianças, do pai e da mãe. Mas a Carta Africana vai mais longe, não só limita a questão dos pais, mas também se estende aos próprios familiares. Mas isso também tem muito a ver com a cultura de vários países africanos, que tem sim essa ideia de cuidado, não como um cuidado entre pai e mãe, mas também um cuidado mais familiar, propriamente dito. Uhum. E quando a Carta Africana traz isso, observando para a nossa realidade, não é bem isso e às vezes pode até criar algum atrito, dizer a um pai ou uma mãe, não, a avó também tem a responsabilidade, os tios também, não tem nada a ver com a criança, o filho não é meu. Sim, na verdade hoje em dia se verifica uma certa desresponsabilização dos próprios familiares que pensa que está um pouco longe da sua responsabilidade relativamente ao sobrinho ou ao primo e a um familiar um pouco mais distante. Mas se regressarmos um pouco ao passado, acho que todos lembram que até os familiares tinham peso na educação e no cuidado do próprio sobrinho, do próprio primo, do próprio irmão mais novo. E a própria comunidade, o vizinho. O vizinho seria aquele que cuidava das crianças enquanto a mãe ia à compra ou fazia algum fazer fora. E isso se perdeu ao longo do tempo. E como a nossa legislação não se estende as responsabilidades para as famílias,
um pouco aos pais, mas um pouco tímida na nossa legislação. Então, sim, lançamos esse desafio, sim, precisamos sim de uma legislação, precisamos trazer esse nome iuris, responsabilidade parental, porque esse nome iuris não existe também no nosso ordenamento jurídico, mas sim um poder paternal, em que, como eu falei antes, está um pouco ligado à questão do pater, do poder, mas sim uma responsabilidade partilhada, tanto do pai como a mãe. Mas, como eu disse, não poder, sim uma obrigação. Obrigação para ter mais eficiência na consolidação dos próprios direitos das crianças. Ainda temos em Cabo Verde muitas crianças, pelo menos dados estatísticos do último censo, ainda estão neste momento agora a realizar o censo de 2021, mas os dados que nós temos de 2010 mostram que cerca de 60% das crianças em Cabo Verde, 59,9%, segundo o INE, vivem sem a presença do pai. Eu gostaria de saber que implicação que isto tem na vida da criança e do seu futuro. Na verdade, tem uma implicação um pouco, diria, catastrófica na vida da própria criança. E na nossa sociedade acredito que, como isso se tornou cultural, a ausência do pai, não se nota muito. Mas se perguntarmos a um psicólogo e próprias crianças que temos sob os nossos cuidados nas aldeias infantis, você percebe que a própria ausência do pai causa alguns transtornos nas crianças, porque é a presença de um cuidado, de uma figura masculina que a criança sente falta, que não existiu. Uma ligação afetiva que não existiu. Então, qual é a referência masculina, do sexo masculino que a criança tem? Nenhum. Isso tem uma implicação extremamente grave. Isso também tentamos colmatar na nossa proposta legislativa, que tentamos trazer a questão do dano moral na questão do abandono afetivo. É uma questão nova, ainda não consolidada na nossa legislação, que trazemos alguns exemplos do direito comparado para a nossa legislação. Estamos neste momento a viver esta pandemia da Covid-19. Pronto, na verdade, recordando ainda a minha pergunta, eu senti que me respondeu só parte da criança em si. Quando eu perguntei a criança hoje e o futuro, eu estou a pensar na criança amanhã que vai ser pai ou que vai ser mãe. Como é que vai agir? Por exemplo, uma criança que, vamos pensar numa menina que cresceu sem a presença do pai. Amanhã vai ser mãe, vai ter filhos e vai achar que o pai é secundário. Pode acontecer isso ou não? Claro que pode, né? Porque se você não tem a presença do pai, você nunca conviveu com a presença do pai, você não sabe a importância de ter um pai. E pode interpretar que sim, não precisa de um pai, apenas o cuidado da mãe, para a criança chegar... A mãe vai agir assim? Pode. Mas não é uma questão linear. Pode, porque as pessoas, o ser humano é um ser moldável, né? Nós podemos utilizar essa expressão, e adapta-se com facilidade. E em relação ao rapaz, um menino que cresce sem a presença do pai poderá ser um mau pai. Na verdade, as estatísticas mostram, né, que a ideia é reproduzir. Porque você não tem figura do pai, você não sabe a importância do cuidado na vida do filho, a ideia é reproduzir, ou seja, não importa, a mãe cuida, já é suficiente para a criança. E a ideia mostra, e as estatísticas mostram que a ideia é reproduzir, também não linear. Tem algumas poucas exemplos positivos, mas são bem poucas. A maioria, a expressividade dos resultados é um pouco nessa linha, que a ideia é reproduzir essas questões. Ou seja, eu não tive pai, eu tenho um filho e tanto faz. Ou pode ser também ao contrário. Pode ser, mas as estatísticas mostram que em alguns casos, porque temos alguns casos que mostram essa superproteção. Exatamente, nós ouvimos pessoas que cresceram sem o pai, vão dizer, não, eu vou dar tudo, vou dar amor,
que eu não tive do meu pai e vou também dar as condições de educação, ter todas as regalias que eu não consegui ter também com o meu pai. Sim, tem algumas. Vamos agora, neste programa, também acompanhar algumas famílias que já foram beneficiadas com a campanha de responsabilização parental da SOS, que partilham aqui as suas experiências. Bom, muda tio coisa, porque a aldeia SOS brasa aqui da gente, né? Em vários sentidos. Isto dá um apoio psicológico, isto dá um apoio financeiro. Se eu tiver que um pequeno negócio, vou querer implementar estes dá também, né? A dar um passo mais adiante. Fora outros meios que isto beneficia. Mesmo o filho também já está beneficiado da tio coisa da lá. Então, acho que é uma coisa bastante agradável, bastante bom. Por acaso, é um ano 2017, quem é irmã que levamos para lá, fazer formação da culinária, salgado, que coisas assim. Não fazer, eles dão-nos um bocadinho de aula de inglês, não tenho certificado ali a mim. Depois agora, ficar um bom tempo. Agora, no mês de agosto, chamamos cá para aprender a fazer sabão e por acaso não gostar. Não gostar que nunca está a esperar, se não está a aprender a fazer um sabão, que grinha se nunca de comprar sabão para lavar as roupas, nunca de comprar sabão para tomar banho, porque não te fazer aqui a mão, não saber que maneira que me fazer, de modo que a gente ensinamos, aprender, gostar e assim te levar a minha vida. Em 2019 nunca estava presente, estava ausente na praia, mas agora ultimamente que como fui me bater desde porque me estava a precisar de ajuda, de apoio. É aquele um benefício bom para nós, mãe, principalmente que é mãe solteira e que é mãe e pai ao mesmo tempo. Me mostrar um bom benefício para mim. É porque chega um certo momento onde é que um cadastro consegui entender o comportamento de meus filhos. Então, eu tive a recorrer a pedir aquele apoio para ajudar-me a entender que, às vezes, como é que me poderia dizer? Vou te sentir impotente, né? Às vezes, não certos comportamentos assim da adolescência, já passa aquela fase para adolescente, vou te sentir, sim, como é que poderia dizer? Moda na minha casa, minha mãe, minha pai. Às vezes, vou te sentir falta daquele apoio. De alguém que precisa entender vou mesmo também e também precisa os filhos também. Vou dizer que esse tipo de campanha ali de responsabilidade parental devia continuar e porquê? Ele deve continuar assim, deve continuar para muito mais além, porque basta sensibilizar mais jovens, né? E que está bem ser pai agora e que já fui pai agora na juventude, que menino pequenino ou menino já um bocadinho mais crescido. Para bata sensibilizar, bata instruir mais maneiras de bata educar aquele menino para amanhã, para ser um homem diferente também, ou uma mulher diferente também. Para quando chegar 6 vezes, para ser pai, para fazer igual a 6 pai fazer. Para prevenir, por exemplo, para programar primeiro, fazer um planeamento familiar. Porque a mim fui pai novo, não também te instruir minha filha dizer não, vou poder ter um filho sim, mas para parar primeiro, arranjar um trabalho, vou ter condições para amanhã, para aquele menino que vem sofrer, para vou dar uma vida mais digna também. Hoje, Sociedade Aberta está aqui a falar sobre a responsabilização parental, concretamente a campanha da SOS, das aldeias infantis SOS Cabo Verde, e nós estamos aqui a receber Anderson Santos, ele é que é coordenador deste programa. Nós acompanhamos agora algumas famílias a falar de alguns benefícios que tiveram no âmbito desta campanha. Isso é basicamente para empoderar as famílias. Exatamente. As aldeias infantis SOS é especialista nos cuidados, mas também na questão de proteção. E temos um programa chamado FS, em que o Centro Social aqui de São Vicente é especialista, trabalha essencialmente essa questão das famílias, para evitar a separação das famílias. Então, as crianças que nós recebemos são as crianças que perderam os cuidados parentais. E para evitar essa perda dos cuidados parentais, trabalhamos as famílias, porque várias famílias
tem essa vontade de cuidar dos filhos, mas falta algumas competências, tanto na questão do cuidado, mas também nas questões financeiras. Então, trabalhamos nessa esfera, empoderando as famílias, trabalhando as famílias nas questões dos cuidados parentais, como fazer, quais são as dificuldades para tentarmos ajudar. Naquele que não conseguimos ajudar, os parceiros, envolvemos os parceiros para ajudar. Nessa questão do EFS, que trabalhamos essencialmente com as famílias nessa questão. E a pandemia está a ter algum efeito no desenvolver das atividades e desta campanha em concreto? Com certeza. A campanha iniciou em 2019, onde tínhamos uma estratégia dentro da comemoração dos 35 anos da Aldeias Infantis SOS. A ideia em 2019 era várias ações em termos presenciais, em termos de encontros com comunidades e outros, e em 2020 focaríamos essencialmente no aspecto comunicativo. Então passaríamos em 2019 numa questão de mobilização financeira, à procura de alguns apoios com os parceiros, para dar um ênfase a uma questão mais comunicativa. E que, vindo da pandemia, teve uma desaceleração. E parece que em agosto, se tudo correr bem, relançaremos a campanha de novo, dando vida à campanha novamente. Uhum. Vamos voltar aos dados estatísticos do INE. Isso também, as aldeias infantis SOS pegou muito nesses dados, que diz que 80% das crianças vive só com a mãe em Cabo Verde, 10% com os avós, 3% com os pais e 1% só com o pai. Tem algum dado que diz se isso mudou ou se ainda é a mesma coisa? Na verdade, não temos dados que isso mudou. Se observarmos o próprio relatório submetido à Comissão Internacional de Direitos Humanos, percebemos que os dados são os mesmos, ainda não mudou. Pode ser que os dados venham a mudar, mas eu não sou otimista. Porque um exemplo são os nossos programas. A SOS, inicialmente, foi fundada para receber crianças órfãos, mas hoje temos 98% das crianças que acolhemos têm um pai e uma mãe viva. Uhum. Pouco, 2% são crianças órfãs, outras que a mãe e o pai estão presos, então perderam esses cuidados. Mas 98% são crianças que têm um pai e uma mãe vivo, que poderiam sim estar cuidando dos seus filhos. Então, não sou muito otimista. E o ICA também pode apresentar os seus dados e revelar a mesma coisa. E até o Ministério da Educação, do contacto que tivemos com o Ministério da Educação, o acompanhamento dos pais, a presença dos pais é muito, muito insignificante. São poucos pais que participam praticamente na vida escolar da criança. Isso também é um direito, isso faz parte do cuidado. Não é só a criança ir para a escola, não. Uhum. Tem todo esse processo, esse cuidado até que a criança vai a vida independente e autónoma, propriamente dito. Uhum. No início da campanha, me recordo que foram lançadas algumas questões na altura, que eu tenho aqui até anotado, né? Que diz assim: pais, famílias que não cuidam, por que não responsabilizar? Como responsabilizar pais, famílias que não cuidam? Como preparar os pais e as famílias para assumirem as suas responsabilidades parentais? O que é que foi feito até agora? Isto está a mudar ou... Na verdade, nos encontros que realizamos de Ideias com Café, já realizamos 2 encontros. Esses encontros foi nessa perspectiva. Ou seja, temos uma legislação capaz de responder essas questões de irresponsabilidade parental? Se temos, não temos necessidade de criar uma lei. Mas o que percebemos que não temos. Temos alguns artigos dispersos no nosso ordenamento jurídico que podem responder de uma forma pontual, mas com alguns defasamentos. Um exemplo é a pensão de alimentos. A pensão de alimentos existe na nossa legislação, mas se o juiz não consegue fixar uma pensão de alimentos para o filho fica sem alimentos.
Porquê? Se o pai trabalha, normalmente... Por conta própria. O pai não trabalha ou o pai trabalha na informalidade. Os juízes reclamam que assim não conseguem fixar o quantum da pensão de alimentos. Mas a pergunta que fica, e a criança? Como é que fica? Fica sem alimentos? Então pergunta, a legislação nacional responde? Não responde. Tem um defazamento que assim precisamos colmatar. E nós trazemos algumas propostas, de acordo com essas questões que lançamos, essas provocações, que é a questão um exemplo seria um pai que tem uma criança nas aldeias infantis SOS, no ICA, no Acarinhar, ou outra organização, que tem boa saúde, jovem, que pode prestar um serviço, não tem condições, não tem dinheiro para pagar uma pensão, mas pode prestar um serviço. Em termos de trabalho. Exatamente. As organizações têm que correr atrás do financiamento para pagar um funcionário, para fazer um trabalho. Não, então, porque o pai não tem condições, mas poderia prestar um serviço comunitário, um serviço às organizações, um pai professor pode dar aula numa comunidade, ou seja, um tipo de serviço. Vamos ver outras questões sobre isso, porque temos uma telespectadora em linha, que é Maria Brito, da Ilha do Sal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Maria Brito. Assim, vamos então retomar daqui a pouco. Pronto, vamos retornar aqui. A linha recebeu informações que a linha caiu. Acreditamos que será uma telespectadora que vai trazer alguns elementos também para nós. O que mais é que pode, por um pai que trabalha na informalidade e que não pode dar o dinheiro? O que mais poderá fazer para Mas pode dar o cuidado. É isso que temos vindo a enfatizar ao longo da campanha. Ou seja, afeto e amor. Exatamente. Ou seja, o pai não tem dinheiro, mas não pode visitar o filho, não pode levar o filho à escola, não pode acompanhar o filho nas lições diárias, não pode acompanhar o filho no hospital. Claro que pode, é a sua obrigação. Vai-me dizer que não tem condições financeiras, então não vai acompanhar o filho. Então, a questão do cuidado é uma questão bem ampla. Por isso, enfatizamos sobre essa questão. O cuidado vem anterior, antecede a própria proteção, aos próprios direitos em si. Porque não acreditamos que se terá uma eficiência na implementação dos direitos das crianças se não se consolidar a questão do cuidado parental na nossa sociedade. Temos agora a telespectadora em linha. Maria Brito, boa tarde. Boa tarde. Não está a gostar de saber qual é que é a vossa questão ou comentário que tem aí para o programa? E se puder falar um bocadinho mais alto também, que eu não poder ouvir clarinho ali dentro. Um pouco. Era o seguinte, é sobre... Você pode entrar som da televisão? Sempre como pessoas ligar para a televisão, tem que tirar aquele som, porque ele tem uma diferença, uns segundinhos, ele está a criar gente algum ruído na comunicação. Dizer que lá na casa para assistir um bocadinho de que é nada estou a ver. Já está? Sim, você pode avançar então. Assistir tudo, você pode avançar. Sobre a responsabilidade dos pais, né? Na nossa terra, que eu pais que fugir de suas responsabilidades como pai, né? Que assume suas responsabilidades. Não tem muitos pais que nem nome, que está registramento, que quanto mais agora faz contribuir para sustentar aquele filho. Que a gente tem que recorrer a tribunal do norte para obrigar aquele pai para contribuir para a coisa daquele filho. Para a pensão alimentícia, né? E também para... Por exemplo, agora estou a chamar mães agora, mães que muitas vezes que têm condição de criar aquele filho. Às vezes chama uma pessoa que até assim, ter muito cuidado para com aquele filho. E assim que muitas vezes levam um filho para a rua, para a delinquência.
e todos são, moda que a pessoa que está agora, agora ele entrava para perto do governo. O governo devia entrar para perto do governo, para a questão da proteção daquela criança. Mas será que as crianças na rua? Não tem perto das crianças, adolescentes na rua, né? Moda tinha falado há dias, mas pensam, moda a dizer SOS, parabéns, para acolher tantas crianças, né? Mas está também, por exemplo, moda e que colégio interno financiado, que é particular. Se particulares têm capacidade de abrir um colégio interno de alunos da manhã até da tardinha, quanto mais o governo deve trabalhar cara para povo. Põe as necessidades de povo naquele lugar. Tudo em parte o governo está a fazer para bem do povo. Na meio deles, Dona Maria Brito, os adolescentes, que tiver espiar para cuidar, para proteger, para dar uma formação. Dona Maria Brito, nós te agradecemos a tua participação e as contribuições ali para o programa. Nós também ouvimos agora. Para espiar, para cuidar. Crianças, velhos, tudo. Está bem. Também é para ver povo. Nós te agradecemos a participação e as contribuições. E muito obrigado. Algum comentário, Anderson Santos, do que disse agora a Maria Brito? Na verdade, a senhora vem reforçar, né? Vem reforçar essa questão que trouxemos em 2018, que se consolidou em 2019, a questão da irresponsabilidade parental. E ela também levanta a questão da própria responsabilidade subsidiária do Estado. Ou seja, são as organizações que devem substituir o Estado para cuidar das crianças. As organizações também têm as suas despesas, né? Onde vai procurar financiamento. Acho que precisamos sim de uma intervenção mais incisiva do Estado nessas questões. Porque tem famílias que acredito que não têm condições financeiras, não têm condições para cuidar dos filhos. Sim, o Estado poderia muito bem ver para essas famílias, financiar esses programas de fortalecimento familiar, para que as famílias tenham uma certa autonomia, um certo ganho para poder cuidar dos filhos. Acho que a senhora só vem reforçar e trazer essas problemáticas. Trouxe também a questão do registro. Vários pais não se assumem para registrar os filhos, mas nessa questão acho que tivemos alguns ganhos. Hoje em dia o Ministério Público está em cima na questão. Uma criança que não tem registro do pai, o pai é notificado, verificado e notificado. Temos algumas crianças nessa situação em que nós ajudamos o Ministério Público na identificação do pai para notificar e sim para registrar o filho. E agora temos também a participação da Patrícia Évora. Ela é psicóloga do Centro Social SOS de São Vicente e dá também algumas dicas desta campanha que estamos aqui a falar. Não pode dizer que a nossa campanha teve receptividade a nível de São Vicente. Por quê? Porque não trabalha a nível das questões legais, porque aquele foco da campanha tinha muito a ver com trabalhar com entidades competentes relativamente às questões legais e praticamente nós não usar a nossa influenciação social para demonstrar a realidade social, para que as ordens competentes podiam, digamos assim, ajustar a lei de responsabilização parental no sentido de garantir que os direitos da criança, né? Então não pode dizer que em termos da lei não consegui muitos avanços. Em termos da comunidade, que não tem um papel fundamental na comunidade, junto às associações, então nós não levar a parte da sensibilização, porque nós sabemos que as associações na comunidade estão mais perto da família, mais perto de criança, mais perto de toda a realidade, então acabar por assumir nossa campanha nessa agenda de atividades. E nós não temos aquela parte colaborativa, não acabar por apanhar a nossa campanha na várias comunidades, Ribeira Boa, Bela Vista, a nível
diz comunidades periféricas também, não vai para a escola, não vai para algumas empresas também. Grinha assim nota com um protocolo muito interessante na Câmara de Comércio, mas não sabe a Câmara de Comércio acaba por fazer uma ponte com várias empresas e nós não queremos que é ser um aliado da criança através da lei, onde é que isto poder apoiar nós naquela parte não só da identificação daqueles casos que têm irresponsabilização parental, mas também que é para apoiar naquela parte da pensão alimentar, digamos assim, onde é que isto fazer aquela ponte com a lei, com o tribunal e que aquele, digamos assim, pode ser trote lá naquele rendimento familiar, vamos dizer assim. Então, assim, não acaba por ter esse grande avanço. Em termos da família também, que é um pouquinho mais complicado e mais sensível, porque não tem que separar, em casos de irresponsabilização parental, onde é que pessoas têm condições que é para assumir esses filhos, têm condições que é para envolver na vida desses filhos que crê. Então, isso é que é irresponsabilidade parental e que não crê aquela responsabilização. E tem que ir onde é que famílias que estão preparadas mesmo que é para assumir. Não tem que se habilidade, se fragilidade em termos desses relacionamento familiar e ali não tem uma escala de família que trabalha nessa base ali sim, que é praticamente trabalhar aqui as competências parentais na família para poder saber de facto qual é que é esse papel, qual é que é essa função dentro da família e pôr a criança no foco da atenção. Então, ali sim, a escola de família está a trabalhar tanto para nós beneficiar como também para ele terá serviço de toda a população de São Vicente, vamos dizer assim. Então, ali é um espaço onde é que praticamente no debate é aprender o que é que já não perdeu, ou que valores que nunca não tive, ou que nunca não pude assumir, nunca pude resgatar de nossa infância, mas que ele é importante para o desenvolvimento da vida de nós meninos. Hoje aqui estamos a falar sobre responsabilização parental, concretamente a campanha que está em curso desde 2019, lançada pelas aldeias SOS, as aldeias infantis SOS de Cabo Verde. Anderson de Santos, nós acompanhamos aqui a Patrícia a fazer um resumo basicamente do trabalho feito aqui na ilha de São Vicente, mas uma coisa é que fica, como é pedir a alguém que não teve amor, que não recebeu afeto, para que esteja, para que possa dar afeto a outro, a um filho? Na verdade, não é pedir, né? Ou exigir. Exigir. Várias pessoas não acreditam que o amor se exige. Mas, por isso que não descolamos a ideia do amor, do afeto, do próprio direito ao cuidado da criança. Porque não é uma faculdade você dar amor ou afeto a uma criança. É uma obrigação que decorre de um direito da própria criança. Então, eu não acredito, e a própria organização Aldeias Infantis SOS também não acredita que esse afeto deve ser mendigado, né? Como diria, deve ser exigido. Agora, por isso que lançamos a campanha, a questão de sensibilizar, ou seja, ou você, por você mesmo, aceita-se e vem a si mesmo e dá afeto ao seu filho, porque é uma obrigação moral do pai e da mãe. Ou se você não fizer, a lei obriga você a fazer. E a escola de família da SOS ajuda a preparar os pais, as pessoas que não tiveram, que possam aprender também a amar e a dar amor. Exatamente. Na hora que eu falei sobre a FS, até me esqueci, e foi bom que a colega Patrícia lembrou dessa questão. Temos uma escola de família que cuida essencialmente dessa questão, tanto dos pais, das crianças que temos sob os nossos cuidados, mas também dos pais da comunidade, que têm esse déficit de habilidades parentais, desse cuidado parental. Tentamos trabalhar com esses pais, tanto nessa questão do cuidado, mas também da própria questão da proteção infantil também. A escola de família, não só aqui em São Vicente, tem também Santiago, cobrindo todos os nossos programas. E tem feito isso? Tem feito isso, sim, bons frutos? Já há 3 anos, claro, porque a escola de família também trabalha na questão da reunificação familiar. Você trabalha os pais para adquirir competências parentais, preparando para receber os filhos.
porque várias crianças que temos sob os nossos cuidados, na visita aos pais, você percebe que ainda falta aos pais alguma coisa. E isso, levar a criança para um ambiente onde pode estar sujeita a risco ou perigo, não é de bom índole da nossa parte. Então, o que fazemos? A Escola Família trabalha essa família até adquirir as competências e, sim, reunificar a criança com a sua família. Porque o lugar da criança é na família. E as instituições não podem substituir os pais e a família. E a proposta de lei que a SOS está a avançar traz também esses elementos? Sim, a proposta da SOS Cabo Verde também veio das recomendações saídas dos 2 encontros de ideias com café. No segundo encontro de ideias com café, a recomendação é que, entre os parceiros, organizávamos um grupo onde trabalharíamos essa lei. Então, desde 2019, temos vindo a trabalhar essa lei. E dos vários encontros também que tivemos com outras organizações, outras entidades, outras personalidades, vimos também a necessidade de fazer algumas atualizações. E a lei traz a questão do nome iuris, que não existe na nossa legislação, responsabilidade parental, o chapéu, onde tem o conceito, explicando exatamente o conceito, também a sua importância, a sua aplicação, também traz a questão do incumprimento das irresponsabilidades parentais, traz também a responsabilidade subsidiária do Estado, até que ponto o Estado pode intervir, onde o Estado pode intervir, quando acontece essa separação familiar. E lá está o como responsabilizar também? Tem como responsabilizar com proposta. Por isso que iremos submeter para ver até que ponto isso será recepcionado. Porque trazemos algumas propostas que já temos na nossa legislação, mas que nos remete. Uma das propostas é a própria prisão civil do pai. Esgotada todas as possibilidades da pensão. Na verdade, estão intimamente ligadas à pensão de alimentos, mas trazemos não só a questão de pensão de alimentos, mas trazemos de uma forma geral das próprias responsabilidades como um todo. Então, na nossa legislação tem só esse link com o não pagamento da pensão de alimentos, assim você é recolhido à prisão, mas também traz a questão do trabalho comunitário, traz também a questão da prestação pecuniária, que diferente da multa, a ideia é no incumprimento, a falta do pagamento da prestação pecuniária, isso se inscreve-se diretamente no seu NIF e automaticamente você fica limitado a acesso a crédito, acesso a outras coisas. Então tentamos fechar o cerco de certa forma. Então iremos apresentar. Será tipo um CPF no Brasil que tem a ver com crédito, né? Exatamente. É tipo isso, que você a dívida no Brasil a multa transforma-se numa dívida de valor que é inscrita no seu CPF e no Brasil você precisa de CPF para tudo. Se você tem acesso a crédito ou outra coisa, está lá a tua dívida e você tem uma limitação. Então também queremos fechar, né, nesse quesito. Temos o Luís Gomes, é um telespectador que está em linha. Boa tarde. Boa tarde. Luís Gomes, eu não estava a gostar de ouvir qual é que é comentários que você tem e também se tem algum questionamento ali para nós convidado. Então, nos comentários fazemos questão. Primeiro, até comentar relacionado a onde eu poderia falar, exigir que amar, por exemplo, pai ama ter filho, amor, porque te exigir que nunca te vai amar, amor te aprender a amar. Que pode aprender a amar que filho, seu pai ou mãe, quando também estiver grávida, ela já te está mal, só quiser, porque amar, tem que nem ser que ela abandona, nunca te vai amar. Então, dar um exemplo. Na São Vicente, está da Dona Silva, uma família, lá na albergue lá atrás, um casal, cerca de 2 menininhas,
na minha dificuldade, onde é que aquele gajo vai catar comida para vender, para poder pôr comida na luma, ou um cozitor, se vocês pouco não veem só por diga e estava explicando, ok, está mais difícil, que abandonar, botar a minha dificuldade, mas lá, mano. E isso, por exemplo, tem que aprender a amar, porque abandonar. Relacionado às campanhas que você está falando, as campanhas todas necessitam para ter mais forte, só continuar para ter mais forte, primeiro tem que ter justiça. Sem justiça, isso que está avançando. Por quê? Quando um pai te abandona esse sítio, só vou dizer um tribunal, um pai ou mãe, se tiver um tribunal pequeno escala, onde que tem exigir que ele pai é tomar conta. A justiça tem que entrar para si, porque exigir que ele pai a sua responsabilidade. Aí, deixa eu mudar, que a senhora, falando a senhora, que a Patrícia fala sobre leis contínuas, coisas que não que conseguir. A gente dá um passo. Cada vez que conseguir, que falta muito, não está andar, nas coisas não estou que falta mais. Vou ter mais luta para continuar. Que agora, para terminar, uma substituição relacionada à DSOS. Não está gostando de ter mais uma coisinha de foto para a DSOS, que a DSOS é uma coisinha abandonada, em ponto de vista com ela, mas os últimos anos atrás, de uma beijinha, depois sim, uma daquela que me quiser te falar, temos de acreditar que tem mais uma coisinha de garra lá, porque só o pai que está pode cuidar de ser filho. E ele vai ter mais responsabilidade, temos que lá. Mas nunca se você assim, mas o crítico construtivo é bom. Então, para que mais moral nas coisas, não tenta acabar com esse abuso que o pai está abandonando a filhos, que não prestar nas coisas de criança, mas tem criança que está a ter rir e feliz. Okay. Está bem, Luís Gomes, nós te agradecer então a participação ali no programa Sociedade Aberta. Vamos para os comentários do Anderson de Santos, que está aqui connosco também. Acho que eu vou pegar pelo fim, né? Que é a questão da crítica construtiva do ponto de vista da própria aldeias infantis SOS. Na verdade, todas as crianças, todos os pedidos que recebemos, quase todos os pedidos são submetidos a um comitê em que aprova esses pedidos. Temos uma política em que estamos um pouco agarrados para acolher as crianças e não deixamos nenhuma criança sem os cuidados. Se os pais não têm condições de cuidar das crianças ou a criança está abandonada, a Aldeia SOS abre as portas, abre os braços. Só que também temos uma limitação, né? Tanto financeira como a questão do espaço e da própria qualidade que estamos obrigados a fornecer no cuidado das crianças. Porque se você colocar todas as crianças, sabemos que Cabo Verde tem um país que tem vários problemas. Se pegar todas as crianças, colocar dentro das aldeias e depois o resultado. Porque as crianças ficam, se não conseguimos reunificar as crianças, vão ficar até os 18 e atingir a vida adulta. Como é que você consegue integrar esse jovem à vida autónoma se você não consegue garantir um cuidado de qualidade trabalhando até que ele saia para a vida independente? Acho que é uma questão que o Estado deve focar e também os pais. Como eu falei de início, as aldeias estão de braços abertos e todas as crianças, não deixamos nenhuma criança para trás. Mas não podemos substituir os pais. Isso de jeito nenhum. Os pais, sim, são os principais responsáveis. Por isso que deve haver, então, eu gostaria de saber se deve haver um fundo de proteção à criança? Sim, também vem nessa dinâmica da campanha sobre a responsabilização parental, dos encontros que tivemos, percebemos que temos sim essa necessidade. Primeiro, para proteger as crianças, essencialmente a questão da pensão de alimentos que ficam desprotegidos se o juiz não consegue fixar a pensão de alimentos. E noutra questão é a questão das próprias organizações que trabalham com as crianças e as famílias. Precisamos sim de um mecanismo unificado financeiro onde as organizações concorrem submetendo programas e projetos para submeter esse financiamento para poder dar vazão ao seu trabalho. Então, no nosso país ainda carecemos desse fundo unificado que dê suporte ao trabalho das organizações, que também garante
a proteção das crianças e, por outro lado, também desestimula a criação de organizações fantasmas, que, a nosso ver, também prejudica a eficiência e eficácia de certos direitos e também na questão da proteção. Em Cabo Verde tem várias organizações que aparecem de um dia para o noite que querem cuidar das crianças. Essas crianças são prioridade. O Estado deve ter mão dura nessas questões, deve fiscalizar. Você não pode abrir uma organização do dia para a noite que você vai cuidar das crianças. E isso faz com que você tenha essa prerrogativa de submeter para financiamento, você tira o financiamento de uma organização que realmente trabalha sério, deixa de ter o financiamento, fica com os seus programas comprometidos e a criança fica prejudicada. Então, o fundo, na verdade, vem nesse sentido, para colmatar realmente essa deficiência financeira e financiamento das organizações, mas também para minar o próprio terreno da questão da infância e proteção infantil no país. Vamos voltar às famílias que falaram connosco para falar agora de outros aspectos sobre a campanha de responsabilização parental. Na minha opinião, estou achando que é uma campanha que valeu a pena, porque em Grinha assim, na sociedade não tinha a viver, né? Tinha os jovens tinham a ser pais cedo, esquecer que responsabilidade de botar um menino no mundo, né? E nem só vale a pena vou dizer que vou ter um filho, mas sim vou assumir aquele papel de pai. Mesmo que pouco vou te ver, compartilhar com aquele menino, estar presente e ser um pai, vou educá-lo de forma bem, como pode dizer, é de boa maneira, que aquele pouco eu vou te ver, mas sim, estou lá sempre presente, né? Não só dizer que eu vou ter um filho, pronto, e tchau, mas sim, estou lá com ele, mesmo separado, mas sim, dar-lhe aquela pensão que ele também merece. E o menino tem que falta de aquele apoio, tanto de mãe e que pai. E tem que o pai que te dá. As que te dá aqui mãe, a mãe te abandona a filhos para vender um peixe, vender um iogurte, uma coisa assim. Este a ficar na casa, isto só fazer aquilo que escreve, este a pensar para que este mandar nisso mesmo. Que essa noção te das é que fazer assim. Mas me te pedi para tudo peixe, para espiar esses filhos, para dar aquele apoio que filhos está a precisar. Botou que pais, tanto pai e mãe devia antes ser preparado, antes de assumir essa responsabilidade de ser pais. Sim, estou já que sim, que nem todos já estão preparados para que ele faça assim, né? Por uma hora, como dizer anteriormente, às vezes vou ser pai novo, então vou estar naquele lado de juventude, né? Vou querer aproveitar a boa juventude, ao mesmo tempo já vou também assumir a responsabilidade de pai. Que as duas coisas que te batem lá muitas vezes, então ele acaba para complicar um bocado. Mas se tivesse um apoio, não só psicológico, mas também um acompanhamento do especialista, né, já dava valer a pena. Eu também. Nós na Cabo Verde nunca tem esses taxas de espiar e preparar filhos antes de botar filhos. Mas tem teu é que é preparado para nascença. Bom, mim, tive nisso menino e me super preparaste. Crias me só que sacrifício de vender peixe, vender hortaliça, vender trabalhar tudo aquilo que me estava a trabalhar. Senti que a mim me dá aquele apoio que me estava a poder dar. Por isso, me deu um apelo para tudo país espiar esses filhos. Esse é um bom questão com Tochá, porque deve ter aquele acompanhamento para espiar assim, porque mesmo tive fiz 18 anos. E gosto de como fala uma senhora, porque igual como está a sentir responsabilidade de mãe. Porque às vezes vou trazer os meninos de pequenininho. Ok, é normal a gente mostrar aquela responsabilidade, de saber até que ponto que eles podem chegar, mas chegar a certa altura, onde é que você começar a doer a moda se ele escassear, né? Então é bom preparar assim antes de ser mãe e pai.
pais de cada espécie de filhos, você do chá que isto devia ser responsabilizado quando escreves isso? E de que forma que isto devia ser? Mesmo estou chá, porque pais de cada espia filhos, mãe deve ir na tribunal, pode ser problema, e para o tribunal também, para espiar para esses filhos, para espiar para que os pais, que é para pôs obrigatório para espiar para esses filhos, que tem uns nervos e isso que é bus, que tem uns a dizer, é bus. Mas mim estou que pode, mas a tua mãe também te abandona filhos. Não estou que ele pai tem amor a ser filhos, ele te vai onde que está bot, ele te põe problema que aquele mãe também tem direito de espiar ser filhos. Boca cria, tem condições, boca cria daquela criança tem que ter tem justiça, tem que tomar uma medida para fazer para cumprir aquele mês lá. Se querer for pouco, mas pelo menos para cumprir. Falou a voz da sociedade, hoje estamos aqui a olhar para a campanha de responsabilização parental. Nós já ouvimos, praticamente é reafirmar o que já tínhamos abordado aqui neste programa, agora exatamente com os pais que lidam com isso no dia a dia. Eu gostaria de saber para onde, em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que está em vigor já há algum tempo, as aldeias infantis SOS têm alguma proposta em concreta em relação à alteração desse estatuto? Está bem? Está tudo ok como está? Precisa ser alterada alguma coisa? Na verdade, tem uma proposta de revisão do ECA desde 2019. Penso que já foi submetida ao Ministério de Tutela para, sim, ser submetida à própria Assembleia. Então, nessa dinâmica, Aldeias Infantis SOS e alguns parceiros organizou algumas propostas e submetemos ao conhecimento do Ministério de Tutela para ver a necessidade de recepcioná-las. Porque nos encontros de ideias com café, apesar que debruçamos apenas sobre a questão da problemática da irresponsabilidade parental, mas também percebemos que sim, tinha necessidade de trazer outras questões que não tinham espaço na legislação específica sobre a responsabilização parental, mas que teria no próprio ECA. Por isso que fizemos essa proposta. Então, primeiro, um dos principais, trazemos a questão do cuidado parental como um direito fundamental da criança. Isso para ajudar na própria interpretação e aplicação da lei e acreditamos também facilita a própria aplicação do princípio do superior interesse da criança. Ou seja, acreditamos que o superior interesse da criança deve ser aplicado de acordo com os direitos, não olhando para quem tem a guarda ou quem tem a responsabilidade. Um exemplo é a questão da licença maternidade. A licença de maternidade, na verdade, se observarmos as discussões a nível nacional, foca em o quantum. Quanto que a mãe tem direito e quanto que o pai tem direito. E não é essa preocupação, mas qual é o quanto que a criança necessita nessa fase do cuidado. Porque e o que é de concreto nisso? Exatamente. Então, o foco é outro. Nos nossos debates, focamos no pai e na mãe. Não é um direito do pai e da mãe. É uma responsabilidade derivada do direito da criança de ser cuidado. Ou seja, deve ter um estudo que mostre essencialmente, nessa fase, qual é o quanto necessário. Claro, colmatando com a nossa realidade, com as questões laborais, até se chegar a um quanto necessário. Também trazemos... Já tem esse quanto necessário ou ainda não? Ainda está em fase de discussão. É uma das propostas e recomendações da CNDHC, que está trabalhando com alguns parceiros para apresentar uma proposta relativamente à própria licença paternidade e o aumento da licença maternidade. Também na revisão do ECA tentamos trazer a questão do cuidado mais uma vez como um valor jurídico, que ainda assim não é ainda bem recepcionado, trazendo algumas mudanças conceituais que temos como poder paternal, mas sim o poder parental. Essas mudanças conceituais que também propomos a própria revisão do ECA. Também trazemos a questão da municipalização da proteção infantil,
porque acreditamos que esse sistema, a nível macro-nacional, é ineficiente. Por isso propomos uma atuação mais próximo, né? Mais próximo da criança. E isso sim é prioridade da criança. Coloca-se a criança no centro e percebe-se o entorno, o que está mais próximo. Família. Então deve-se trabalhar a família. Então a proteção primeira está na família. Depois, o bairro, onde a criança está. Depois, a escola. Depois você tem um município como todo. Então, nessa questão, propomos a ativação e a criação dos comitês municipais da proteção, de defesa dos direitos das crianças, onde congrega uma variedade de instituições e entidades a nível municipal. Também propomos a questão dos comitês nas escolas, porque sabemos que várias problemáticas é levado para a escola e temos várias questões que não é necessariamente da escola, mas dos bairros onde as crianças vivem. E levam para a escola. E muitas vezes a escola não tem um canal onde consegue fazer essa linhagem de comunicação com outras entidades. Então a ideia é, com a escola, criar comitês, que já avançamos com o Ministério da Educação nessa questão, e também nos bairros. Temos o programa FS, que trabalha as crianças conjuntamente com as famílias e com outras organizações, e também o empoderamento das próprias associações comunitárias, como pilares e pontos focais dos bairros na questão da proteção. E também, na verdade, é a primeira, não a última, que é o empoderamento da própria criança, a identificação de alguns sinais de como se proteger da própria criança. E acreditamos, sim, depois se evoluir para um nível macro, que é a nível nacional, e não esperar o nacional a descer até a criança. Mas sim, da criança, o nacional é o menos relevante. A relevância está na proteção da criança. E também trazemos alguns princípios, só para finalizar, trazemos alguns princípios que já avancei, que é a questão das modalidades dos cuidados alternativos, que é o princípio da adequação e da necessidade para auxiliar na própria interpretação e aplicação das modalidades alternativas de cuidados. E outras alterações também que propomos agora é fazer a pressão para ver até que ponto essas propostas podem ser recepcionadas ou devem ser recepcionadas pelo Ministério em tutela e também pela própria Assembleia Nacional. Uhum. E em relação aos próximos passos da campanha de responsabilização parental? Nesse ano iremos relançar a campanha porque perdeu um pouco de fôlego com a questão da pandemia, porque o foco foi o outro, né? Foi um trabalho mais direto e as questões mais emergenciais, porque a pandemia veio numa situação em que não sabíamos como proceder. Mas com o relaxamento das contaminações, iremos relançar novamente a campanha e dinamizar a questão comunicativa. Porquê? Temos uma limitação porque estamos em Santiago e estamos aqui em São Vicente, mas temos que chegar em outras ilhas. E isso só se faz através de parcerias e com questão comunicativa. Também eu agradeço a presença neste programa, temos de terminar aqui. E hoje nós falamos sobre a campanha de responsabilização parental. Já sabe, pode rever este programa nas nossas plataformas digitais, também pode sugerir temas, é só enviar e-mail para sociedade.aberta@rtc.cv. Nós voltaremos a estar juntos agora, na próxima segunda-feira. É feriado nacional, Dia da Independência Nacional, mas vamos estar aqui para falar sobre a segurança da transfusão sanguínea na pandemia. Então encontramos na segunda-feira, às 6 da tarde. Fique bem.